Olá, meus amigos, tudo certo? Vamos lá para a nossa segunda aula, o segundo vídeo, sobre as invasões estrangeiras no período colonial brasileiro. Como viram comigo no vídeo anterior, a primeira delas foi a tentativa de invasão francesa à Baía de Guanabara, onde eles de fato se instalaram, mas onde também foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, depois que eles foram expulsos ainda no século XVI. No vídeo de hoje estaremos uma segunda e última tentativa mais concreta de invasão francesa ao litoral brasileiro. Mas antes de eu falar dela com vocês, eu preciso especificamente contar sobre uma bizarrice que aconteceu na história de Portugal na passagem do século XVI para o XVII. Digo bizarrice porque ela era ultra inesperada e, além disso, ela acabou por virar a política portuguesa de cabeça para baixo. Vamos lá, e eu vou mostrar para vocês sobre esse fato inusitado. Ele ocorreu entre 1580 e 1640, quando Portugal vivenciou um fato que a gente chama de União Ibérica. Essa União Ibérica, a princípio, ela afetaria só a política portuguesa, mas pensando que Portugal era a metrópole do Brasil, certamente ela também vai ter consequências para o nosso território. Quando você pensa em União Ibérica, se você associou isso a Portugal e Espanha, já que os dois fazem parte da Península Ibérica, é exatamente isso que eu quero que você pense. Nesse período de 60 anos, ou seja, entre 1580 e 1640, nós tivemos então uma ideia de dois países governados por um só rei. Então, esse é o primeiro aprendizado e mais básico. O período da União Ibérica, correspondente a 60 anos, foi o período em que os países da Península Ibérica foram governados por um só rei. Mas, para que eu possa explicar por que isso aconteceu, eu preciso voltar 2 anos antes da União Ibérica, quando Portugal tinha um jovem rei, e esse jovem rei ele era o Dom Sebastião. E como todos nessa videoaula sabem, os jovens, em geral, eles são muito ansiosos, têm muita sede ao pote, em geral, querem tudo e agora. E o Dom Sebastião resolveu querer marcar época e resolveu ir lutar com as próprias mãos no norte da África contra africanos muçulmanos, africanos islamizados. Era comum que naquela época a nobreza se desse aos exercícios militares. Acontece que no meio da batalha de Alcácer Quibir, simplesmente o rei Dom Sebastião ele sumiu. E quando eu falo que ele sumiu, certamente é porque o corpo dele nunca foi encontrado. E no meio das batalhas tendo sumido, entrou-se em desespero a tropa portuguesa, mas o rei nunca foi encontrado. E quantos mais dias passavam e o rei não aparecia, começaram a ter a pretensão e a percepção simplesmente de que Portugal não tinha uma figura para governar o país. A União Ibérica não começa em 1578, porque o Dom Sebastião, jovem, que não deixou filhos, até talvez pela sua baixa idade, ele deixa como herdeiro mais próximo um português, seu tio-avô Dom Henrique. Só que o problema é que Dom Henrique, era velho, e dois, também não tinha filhos porque ele era cardeal da Igreja Católica. E os portugueses começaram a entrar num desespero maior ainda de que, cara, essa família real ela vai se perder em algum momento. Os herdeiros estão muito esparsos. Vários tentaram, inclusive, convencer a Dom Henrique deixar indicado um herdeiro em vida, mas ele não fez. E em 2 anos ele acaba morrendo. E para piorar ainda mais a história, simplesmente o herdeiro mais próximo do tal Dom Henrique era o rei espanhol Filipe II. E aí se cria uma confusão gigantesca, porque o herdeiro ao trono de Portugal já era rei na Espanha. E mesmo com a insatisfação portuguesa diante desse cenário, o rei Filipe II ele mobilizou tropas e se impôs como rei, que, de acordo com ele, era um direito legítimo. E, a partir de então, ele se torna um rei da Espanha, o que já era, mas também de Portugal. Então, é por isso que, nesses 60 anos, nós vamos ter definitivamente a ideia de uma União Ibérica, porque um só rei governou as duas coroas ao mesmo tempo. Mas o mais interessante é pensar que, nesse meio do caminho, o rei Dom Sebastião, o sumidão lá, ele literalmente vai virar uma lenda entre os portugueses. E quando eu falo que ele vai virar uma lenda, é por um motivo muito nobre. Porque se o Dom Sebastião ele aparecesse, que é o que todo português esperava ou sonhava, ele era o rei, porque foi por conta do sumiço dele que começou tudo isso.
Então, os portugueses começam a nutrir a esperança de que Dom Sebastião voltaria para salvar a soberania portuguesa. Só que quantos mais dias passavam, ele não voltava. E aí os portugueses começam a nutrir esperanças que vão se tornar até sobrenaturais. E ao longo desses 60 anos da União Ibérica e mais, eles vão começar a criar invenções falando que, por exemplo, Dom Sebastião voltaria com o exército celestial, que cada estrela do céu era um soldado em potencial abençoado por Deus. Enfim, para desespero dos portugueses, o Dom Sebastião nunca voltou, mas ele também não deixa de ser uma lenda por conta disso. É daí que surge o mito do sebastianismo. O mais importante nesse sentido é pensar que a União Ibérica, portanto, ela acaba prejudicando em muita, mas em muita proporção a segurança das capitanias brasileiras. Ou seja, se o Brasil já era vulnerável a invasões estrangeiras, como vimos no vídeo anterior, antes mesmo da União Ibérica, porque a França Antártica vem nas décadas de 1550 e 1560, depois da União Ibérica que a coisa vai piorar mais ainda, porque o rei da Espanha ele vai dar muito menos atenção a Portugal do que a Espanha, e, consequentemente, Portugal vai ficar meio tocado de lado, e aí o Brasil vai ser vulnerável a outras invasões, que não francesas, mas também holandesas. Antes da gente partir para a última das invasões francesas de grande porte, vale a pena só tocar numa pegadinha de prova, beleza? E essa pegadinha de prova diz que, graças ao juramento de Tomar, juramento feito pelo próprio Filipe II, o território de Portugal não foi anexado ao território da Espanha, seja o território da metrópole ou seja o território das colônias. Por que eu estou dizendo isso? Porque os portugueses, logo que souberam que o novo rei de Portugal seria um espanhol, eles acabaram por reviver fantasmas do passado. Portugal sempre teve medo, como um país menor, ser engolido pela Espanha. Então, nesse caso, os portugueses que não tinham muita condição de pedir muita coisa para o Filipe II, só vão pedir a ele: ok, você venceu, mas, por favor, jura para nós que você não vai engolir o território de Portugal. E talvez para tentar não entrar tanto em conflito, o próprio Filipe II fez esse juramento. E, de fato, as fronteiras coloniais e também metropolitanas foram preservadas. Então, o Tratado de Tordesilhas não foi suspenso, as fronteiras europeias não foram modificadas, mas sim tínhamos um rei para duas coroas. Costumo brincar que de manhã ele devia despachar em nome da Espanha e de tarde em nome de Portugal. Tudo bem que é uma sobrecarga, mas algo que foi muito importante para Portugal. Porque espera-se que Dom Sebastião volte, estou brincando. Espera-se que um dia o Filipe II morra. E assim que ele morrer, quem sabe ele não poderia deixar dois herdeiros. Aí um para Portugal, um para a Espanha, está tudo certo. Eis o sonho dos portugueses. Mas Portugal só retoma a sua soberania mesmo em 1640, quando nós vamos ter, então, o fim da União Ibérica, com a restauração do trono português, quando a família dos Bragança vai dar um golpe e vai chegar ao poder. Mas antes de 1640, algumas invasões ainda vão acontecer na costa brasileira. Por falar em invasões, vamos à primeira delas. Na verdade, não a primeira delas, a segunda, já que já falamos sobre as invasões francesas na costa carioca. Aproveitando esse contexto, ou seja, o contexto da União Ibérica, os franceses invadiram o Maranhão. E ali no Maranhão eles vão fundar uma experiência colonial chamada de França Equinocial. Percebam, inclusive, numa análise simples de data, que essa França equinocial, que foi uma curta experiência de apenas 3 anos, ela esteve compreendida dentro da União Ibérica. Consequentemente, casa perfeitamente com o que eu havia dito no momento anterior. Porque se Portugal tem sua soberania prejudicada, certamente Portugal se torna mais vulnerável a invasões. Nesse caso, mais uma invasão francesa. Na verdade, a experiência, como eu disse, foi curta, né? E sendo essa experiência curta, eu posso dizer que ela deixou poucos vestígios materiais. Mas o talvez mais importante deles foi simplesmente a cidade de São Luís do Maranhão. Fundada com esse nome, São Luís, ela fazia menção ao rei francês da época, que era o Luís XIII, uma pequena criança. Mas também podia fazer menção ao santo rei Luís, o Luís IX, rei dos franceses, morto nas cruzadas medievais. Independente do Luís, é uma homenagem francesa a um dos seus reis.
Os franceses, então, estiveram ali presentes por 3 anos e também andaram passeando pelo Pará e pelo Tocantins. Mas foi uma experiência que, como eu falei pela terceira vez, agora foi bastante curta. Talvez, inclusive, ela tenha sido encurtada por um episódio ultra inesperado. O pequeno Luís XIII, o rei francês, foi casado pela sua mãe com uma menina espanhola, Ana de Áustria. E aí, se você juntar os fatos, você vai entender por que a experiência dura pouco. Se casaram Luís XIII, o francês, com uma menina espanhola, certamente a coroa espanhola vai falar o seguinte: olha, beleza, mas como condição, a gente exige que vocês, franceses, abandonem a França equinocial. E os franceses não vão empreender muita dificuldade em bater em retirada. Mas para quem acha que a França ela desistiu da América, pode tirar no cavalinho da chuva, porque depois de expulso do Maranhão, os franceses vão, primeiro, se instalar na Guiana Francesa, depois se instalar na região do Haiti, na ilha de Santo Domingo, e também na região do Quebec, onde hoje fica uma parte do Canadá. Então, por mais que a gente não estude aqui, lembre-se que existe uma América francesa a ser estudada, que é uma América pouco explorada por nós, mas os franceses não vão se instalar na Baía de Guanabara e nem no Maranhão, ou seja, na parte portuguesa, mas sim na parte espanhola, repito, Guiana, na região do Haiti e na região do Quebec. E no próprio Brasil também algumas esperanças continuaram sendo nutridas. Ataques piratas continuaram acontecendo. O mais famoso deles no século XVIII, quando o famoso Luís XIV, o Rei Sol, financiou corsários para poder sequestrar a cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, no século XVIII, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, e naquela época, século XVIII, nós tínhamos uma rica produção mineral trazida exatamente para a capital do Rio de Janeiro, ou capital do Brasil, nesse sentido. E ali, os piratas franceses estiveram, apontaram canhões para a cidade do Rio de Janeiro e exigiram para que eles se retirassem de lá o pagamento de um importante resgate, o que de fato acabou acontecendo. Então, vale até citar que, além das invasões, a cidade também foi sequestrada por corsários franceses. Para a gente finalizar, só para eu mostrar para vocês, esse é o brasão de armas da cidade de São Luís do Maranhão. E só como uma referência material, aqui eu tenho 3 flores de lis, que eram símbolos clássicos da monarquia francesa, representando as 3 caravelas francesas que vieram para cá para fundar a cidade de São Luís. Então, sobre a experiência francesa no Brasil, citamos a França Antártica, Rio de Janeiro, com um pouquinho mais de atenção por conta do vestibular da UERJ, até mesmo pela sua longa duração, em comparado com a França equinocial, de 12 anos, no caso da equinocial de 3, e citamos a curta experiência de 3 anos da França equinocial. A partir do próximo vídeo, a gente começa a falar sobre a experiência das invasões holandesas na costa brasileira. Fique atento, que o cerne do capítulo se encontra aí. Um abraço, até o próximo vídeo.